Bom dia, pessoal, tudo bem? Segundou com lição da Escola Sabatina. Vamos para o nosso estudo de hoje. O tema de hoje é Batalha no Céu e sim, uma batalha que se iniciou no céu, né? E essa é uma guerra que nós estamos inseridos no meio dela e ela só terá fim com a volta de Jesus. Ponto. E à medida que a volta de Cristo ela se aproxima, essa guerra entre o bem e o mal, né, esse grande conflito entre o bem e o mal, ela vai se intensificar. Ele se intensificará ainda mais, certo? Porque, principalmente para aquelas pessoas que permanecerem fiéis até o fim, os remanescentes. E eu vou ser assim bem ousada, bem esperançosa em dizer que nós, né, estaremos ali inseridos nesse grupo, porque eu acredito que esse é o nosso desejo de permanecermos fiéis até o fim, senão nós não estaríamos aqui, né? Em um jogo, por exemplo, né, dois times ali em campo, se preparam, dão o melhor de si e tudo mais, entram em campo, vão jogar, estão ali jogando e tal. O time em si e a plateia, eles não sabem quem serão o vencedor, quem será o time vencedor, né? Somente ali no tempo final, quando termina ali o jogo de futebol, por exemplo, ou a corrida, enfim, é que a gente sabe quem vai receber ali o troféu de vencedor. Na guerra em que eu e você estamos inseridos, nós já sabemos, essa guerra ela ainda não acabou, só será travada com a volta de Cristo, mas nós já sabemos, nós que estamos ali em campo, né, que estamos em campo, aliás, nós já sabemos, e a plateia também, que são os anjos, o céu, o universo, já sabem quem é o vencedor e quem é o perdedor, e o vencedor é Cristo, né? O vencedor dessa luta, dessa guerra que vivemos é Cristo, e automaticamente o perdedor, chamado Satanás, né? O perdedor é Satanás, é Lúcifer, e ele é um perdedor muito ousado, ele é muito persistente, porque ele sempre fez e ele sempre fará, assim, ele lutou e luta e lutará até o fim para que eu e você, e para impedir que o máximo de pessoas possíveis sejam salvas, né? Então, assim, ele foi capaz de enganar ali uma terça parte dos anjos, seres puros, seres que nunca haviam pecado. Ele conseguiu enganar se ele conseguiu enganar esses seres, né, puros, imagina nós que somos pecadores, vivemos num mundo de pecado, que temos aqui, ó, o DNA, o pecado em nosso DNA, né? Então, assim, para que nós não caiamos nas suas ciladas, nas suas armadilhas, o que a gente precisa fazer é comunhão. É comunhão diária com Jesus, é estudo da Bíblia, é oração, é preparo diário, é pedir a Deus que derrame sobre nós o Espírito Santo, é pedirmos para Deus que nos revista com toda a sua armadura, né? Para que a gente possa se manter aí firme ao lado de Cristo, para não sermos impedidos, né? Através de Satanás, através das suas armadilhas, de estarmos ao lado, de caminharmos juntos e de obtermos ali, de recebermos a coroa de Cristo, né? A lição diz assim, ó, que assim como cada anjo escolheu o lado de Jesus ou o lado de Lúcifer, toda a humanidade ela será conduzida à sua escolha final e irreversível no fim dos tempos. Então nós temos hoje o livre-arbítrio, né? E podemos escolher sim estar ao lado de Jesus ou não. E assim, Satanás, desde que ele soube do plano da salvação, ele tentou impedir. Quando Cristo de fato veio aqui à Terra para executar esse plano, ele tentou impedir que esse plano fosse executado. Então, quando Jesus nasceu, ele, através ali do rei Herodes, né, usando ali um plano perverso, ele o induziu a matar os bebezinhos de 2 anos para baixo, para que o menino Jesus estivesse inserido nesse meio e o plano da salvação não fosse executado, mas é óbvio que isso não iria acontecer, né? Porque é um plano de Deus isso. Em outros momentos, assim, eu tenho certeza, assim, ao longo da caminhada de Cristo aqui na Terra, eu tenho certeza que ele tentou impedir que Jesus permanecesse fiel, firme e que o plano fosse executado. Mas outro momento que se destaca ali é quando Jesus, já adulto,
batizado, foi para o deserto, passou ali 40 dias no deserto. Nesses 40 dias ele passou em jejum e tudo mais. Então ele fisicamente como homem estava fragilizado. Então Satanás em pessoa foi lá, ele não enviou um anjo, um demônio, né, no caso, mas ele foi em pessoa para tentar a Jesus. E ele usou ali as tentações mais sedutoras que ele pôde usar para poder fazer com que Jesus caísse, né, e o plano da salvação não fosse executado. Momentos antes da crucificação de Cristo ali, momento em que Jesus estava sendo ali, já tinha apanhado muito, estava ali no julgamento, né? Aquelas pessoas olhando para ele, aquela grande multidão, ele olhando para elas com muito amor e aquelas pessoas olhando para Cristo com muito ódio. Mas aquele ódio estava sendo assim inserido pelo próprio Satanás ali naquele momento. E as pessoas olhando, condenando, julgando. Jesus, no momento em que carregou ali a cruz do Calvário, né? Ali no próprio Gólgota, já crucificado e sentindo em si o peso do meu pecado, do seu pecado, do pecado de toda a humanidade, desde Adão até aquela que ainda vai nascer, né? Aquela pessoa que ainda vai nascer. Então, assim, esse foi um momento que Satanás também, ele quis aproveitar ali para que Jesus desistisse, né, de cumprir ali o seu plano. Mas em sua morte na cruz, Jesus ele revelou a profundidade do seu amor e ele nos libertou da condenação do pecado. Olha que lindo, né? Olha que amor que ele tem por nós. Jesus ele enfrentou todas as tentações que podemos enfrentar e ele saiu vencedor. E eu tenho certeza que ao permanecermos ao lado de Cristo, nós também sairemos vencedores. E pelo fato de que Jesus já derrotou Satanás na cruz do Calvário, nós também podemos ser vitoriosos. A vitória de Cristo sobre o inimigo, ela está completa, mas o grande conflito ainda não acabou. Como eu falei, ele só vai terminar quando Jesus voltar, ele só terá fim na volta de Cristo. Felizmente, Cristo fez o ataque completo ao mal e o derrotou. Quando o aceitamos pela fé, essa vitória também é nossa. Então, como eu já mencionei, hoje nós temos, né, possuímos o livre-arbítrio e podemos escolher estar ou ao lado do vencedor ou ao lado do perdedor. E quando escolhemos estar ao lado do perdedor, nós perdemos duas vezes. A gente perde aqui, continua perdendo aqui, porque vivemos no mundo de pecado, né? Mas a gente perde o principal, que é a vida eterna. E a escolha do lado do vencedor é diferente, né? Nós perdemos aqui, mas nós ganharemos, nós herdaremos a vida eterna e receberemos das mãos do próprio Cristo a coroa, né? Aquela coroa que vai, assim, estar conosco, nós iremos carregá-la para sempre. A nossa vida aqui na Terra, ela não é um conto de fadas, mas eu tenho certeza, se nós estarmos ao lado do vencedor, escolhemos estarmos ao lado do vencedor, nós teremos um final feliz. Queridos, essa é a lição de hoje, o resumo. Deus abençoe a cada um de nós, abençoe a nossa semana, uma semana desconhecida, mas que nós possamos, mesmo diante dos desafios, buscarmos estar com Cristo, né? Buscarmos a solução em Cristo, buscarmos ajuda em Cristo. E sábado a gente se vê lá na igreja, na classe da Escola Sabatina. Um abraço e até mais, pessoal!